Fala pessoal, mais uma aula de Embarcando na Elétrica. Me chamo Nathanael França e vamos continuar a respeito de baterias. Temos a bateria inundada. Bom pessoal, a gente sabe que baterias são feitas de chumbo ácido, daí vem o nome. Temos placas positivas que são de chumbo com oxigênio, daí o nome dióxido de chumbo. Temos placas negativas que são construídas de chumbo poroso. Bem, essas placas podem ser construídas em forma de grade, como está na representação aí que vocês estão vendo. O eletrólito onde esse material de chumbo é imerso é um ácido, né? Uma solução aquosa ácida, de ácido sulfúrico e água. Daí vem o nome bateria chumbo ácido. Essa bateria em inglês chama flooded, daí a tradução inundada, né? A bateria mais comum que temos. Temos a bateria inundada melhorada, pessoal. Qual a diferença entre a bateria inundada melhorada e a bateria inundada? Bom, no intuito de colocar placas ou grades de chumbo mais aproximadas uma da outra, adicionamos um material, nesse caso aí, de poliéster. Esse material de poliéster, ele, além de ser isolante, ele tem a possibilidade de permitir as trocas iônicas entre o eletrólito de ácido sulfúrico mais água e os materiais, por exemplo, contidos na grade positiva, né, que tem o oxigênio. Então, esses materiais migram entre o eletrólito e as grades do anodo e cátodo, tá? Permitindo, então, a reação eletroquímica. Essas baterias são conhecidas como EFB, ou baterias inundadas melhoradas, ou Exchanged Flooded Batteries. Veja que já nesse fabricante que usamos na aula anterior, temos um separador não de poliéster, e sim de polietileno. Ou seja, como dito, o propósito do separador é diminuir a distância entre placas ou grades de chumbo, permitindo que eu coloque mais grades, aumentando a capacidade da bateria. O material ele é isolante e permite também a troca iônica entre o eletrólito e os materiais de chumbo. Baterias AGM, pessoal. Bom, AGM é de um absorvedor de vidro, né? Aí tem Absorbed Glass Mat. As baterias inundadas elas têm um problema da estratificação. O eletrólito é composto de água e de ácido sulfúrico. Como a densidade do ácido sulfúrico é 1,8 aproximadamente, quase o dobro da densidade da água, existe uma tendência natural de concentração mais elevada no fundo do vaso da célula. Logo, a reação de troca iônica, que depende do sulfeto presente no ácido de bateria, né, no ácido sulfúrico, acontece mais fortemente no fundo do vaso e mais fracamente no topo do vaso. Para evitar que isso aconteça, como acontece nas baterias inundadas e inundadas melhoradas, aprisionamos o eletrólito no material absorvedor de fibra de vidro. Dessa forma, eu garanto, de certa maneira, que o eletrólito é mais homogêneo no topo e no fundo, tá? Não tem uma grande diferença de concentração de ácido no fundo e de água no topo. Isso porque, como dito, o eletrólito fica nesse absorvedor. E esse absorvedor fica em contato com a nossa grade ou placa de chumbo. Com isso eu tenho uma reação mais homogênea, utilizo a parte superior, a reação eletroquímica da parte superior da nossa célula e tenho mais capacidade em relação às baterias inundadas. E temos por fim, pessoal, a bateria de gel. A ideia é exatamente a mesma, evitar estratificação. Todavia, ao invés de eu utilizar um absorvedor de fibra de vidro, eu utilizo uma sílica que, quando misturada ao eletrólito, forma um gel. Esse gel aprisiona, na mesma ideia, o eletrólito, de forma que, ao eu distribuir esse gel na superfície dos materiais de chumbo que compõem os eletrodos, que compõem as células, são nossas grades positivas e negativas, eu tenho uma máxima homogeneização do eletrólito. Com isso, a minha reação ocorre por igual em toda a grade ou em toda a placa de chumbo e eu tenho um aumento da capacidade da corrente da nossa bateria. Baterias ventiladas. Bom, pessoal, essa bateria naturalmente não é isenta de manutenção. Afinal, ela perde gases, né? As baterias anteriores, elas necessariamente, as baterias que não são inundadas, né? A bateria de gel e a bateria AGM, elas são seladas, mas a bateria flooded pode ser ventilada ou não. Nesse caso aí, isso com certeza uma bateria ventilada é uma bateria inundada. Temos que ter um detalhe, pessoal, quando formos coletar o eletrólito de uma bateria como essa,
de não provocar o curto-circuito entre elementos positivos e negativos da célula. A gente não pode, por exemplo, enfiar com toda a força e sem cuidado algum um coletor desse eletrólito nessa tampa aí aberta de um vaso como esse, tá? Isso pode danificar, certamente danificará se provocarmos um curto-circuito. Bom, essa é a aula de tipos de baterias, tá? Isso é importante, não parece ser, mas é importante. As pessoas acham que baterias de gel não são baterias de chumbo ácido, e sim, elas são. Como visto, elas apenas têm uma forma melhor de evitar estratificação. Eu espero poder ter ajudado e até a nossa próxima aula.